bom dia para todo mundo. Sempre uma alegria, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 39 ao 48. E continuamos, podemos assim dizer, o mesmo tema, o tema da vigilância. É Jesus que está ensinando aos seus discípulos no seu caminho para Jerusalém e, portanto, chama a atenção para que eles devem estar atentos, e a atenção para o cristão é justamente a atitude de vigilância, atitudes que chamam a responsabilidade da missão. Então, essa desatenção vai criando espaço, sobretudo para a infidelidade e até mesmo para a traição da própria fé. Então, Jesus aqui utiliza também uma comparação. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Mas se nós observarmos, se ele soubesse a hora em que o ladrão viria, não deixaria que arrombasse a sua casa. Mas como ele vai impedir que o ladrão arrombe a casa? Não é porque ele sabe a hora simplesmente que ele chega, mas é porque ele está preparado para isso. E, portanto, se ele está preparado para isso, qualquer hora em que o ladrão chegar, então não vai fazer a diferença, se ele estiver atento. Interessante que Jesus, ele apresenta aqui essa advertência, essa chamada de atenção, e vai provocar nos próprios discípulos uma pergunta. E Pedro aqui toma a palavra e vai dizer se Jesus está ensinando, contando essa parábola para os discípulos ou para todas as pessoas. Vejam que Jesus, mesmo nessa interrupção de Pedro, ele continua o seu ensinamento. Na verdade, ele não diz sim ou não, mas com o exemplo que ele dá, aqui está envolvido todo mundo, desde aqueles que têm uma missão de estar à frente da igreja, para conduzir a igreja. Por isso que Jesus vai falar aqui de um administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa. Então, naturalmente, aqui nós podemos fazer a distinção das várias missões dentro da igreja, tanto aqueles que governam, exercem o munus, exercem a missão do governo da igreja, o administrador fiel e prudente, como também aqueles que fazem parte da igreja, os seus diversos membros. E aqui Jesus evidencia que a melhor maneira de preparar-se para a chegada desse Senhor, que muitas vezes não se sabe nem a hora nem o dia, a melhor maneira de preparar-se é servindo. Não é por acaso que Jesus utiliza esta comparação, esse jeito de ensinar, utilizando justamente o servo, o servidor, aquele que tem uma missão que deve ser desempenhada nessa perspectiva, de estar cumprindo um encargo, uma missão que recebeu. E por isso Jesus insiste, e para nós também isso deve ficar muito claro e deve ser assumido. Nós sabemos que o nosso encontro com o Senhor acontecerá, aquele encontro definitivo. Porém, isso não nos deve encher de medo nem de temor, mas deve nos ajudar a crescer na consciência de que a preparação se dá justamente hoje, mesmo que o encontro aconteça o próximo ou mais distante, isso não deve ser a nossa preocupação,
porque aí vamos paralisar no tempo, né? Mas nós devemos viver nesse tempo aquilo que o Senhor nos confia, nessa preparação que é nos colocar a serviço. Uma outra coisa que chama muita atenção, né, que está mais para a conclusão do Evangelho de hoje, é o resultado, né? Isto é, a recompensa, se a gente poderia dizer, as consequências, né, de nossa preparação, conscientes ou não, a algo que independe, que é o nosso modo de viver. Então, se nós estivermos conscientes, né, que nos colocando a serviço, estamos cumprindo a vontade de Deus, isso nos ajuda, sem dúvida. Mas muitas vezes nós não temos assim essa consciência, né, tão acurada, mas estamos comprometidos, estamos envolvidos, empenhados no serviço do bem, no serviço da caridade, da justiça e desse testemunho, né, que nós damos com toda a nossa convicção de que a melhor preparação para o encontro com o Senhor é justamente no serviço, na doação, na entrega generosa e livre. E como dizia, né, tem uma palavra de Jesus aqui que precisa ser, de fato, conhecida. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Então, nós diríamos, né? Então, não existe desculpa. Não existe desculpas, porque Deus sempre, né, nos faz, de qualquer forma, tomar consciência, né, do nosso dever, da nossa missão, por várias formas, né, através da própria natureza. Há tantos sinais, né, na nossa experiência de vida que vão mostrando, né, que o caminho, né, deve ser mudado, ou que o caminho é esse que nós estamos tomando. Né? São tantos sinais que Deus vai nos concedendo justamente para percebermos se estamos fazendo o bem ou não. Mas claro que nós precisamos também dessa ajuda, né, mais explícita e direta. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos o ensinamento da igreja, né, nós temos a luz da fé e assim por diante. Então são vários os caminhos que vão conduzindo, né, para esse único destino. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência e por isso essa palavra de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, isso, podemos assim dizer, é um princípio geral, lógico. Se eu recebi muito, então eu devo produzir muito. Se me foi dado menos, então não pode ser exigido de mim mais. Então vejam como a nossa responsabilidade, né, da fé cristã, de adesão a Cristo, nos coloca justamente nessa exigência, a exigência de tomarmos a consciência e crescermos na convicção de que Deus nos concede abundantemente as suas ajudas, né, para o nosso crescimento pessoal, comunitário, enfim, tudo aquilo que pode nos ajudar a dar os passos nesse caminho para o encontro com Ele, mas sem esquecer, nós vamos ao encontro do Senhor, não sozinhos, não individualmente no sentido egoísta, mas vamos fazendo esse caminho também encontrando outras pessoas. E é no encontro com essas pessoas, no serviço generoso a elas, no testemunho da nossa fé, que isso também é serviço, né? Testemunhar a fé também é um serviço. Por quê? Porque testemunhar a fé é compartilhar de uma experiência que dá sentido à vida. Então vocês imaginem, hoje tantas pessoas que estão perdidas, que estão desnorteadas, então nessa sociedade, né, meio confusa, meio louca. Então o testemunho autêntico do cristão é um grande serviço à humanidade.
como também o contra-testemunho é um grande desserviço à humanidade. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude, né, que nos dê essa graça, nos dê esta iluminação interior, né, para termos a clareza daquilo que recebemos e recebemos abundantemente, para que também o nosso serviço, a nossa doação sejam generosas. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, hoje, quarta-feira, né, mais tarde, às 8 horas, teremos o nosso encontro, né, a live sobre o tema da missão. E hoje vamos refletir o jeito de Jesus, né? Jesus missionário, o seu estilo de realizar a sua missão, que é a fonte que deve nos inspirar também na realização da missão que Ele nos confiou. Então, um bom e abençoado dia para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.